Salve turma, eu sou o professor Ita do Departamento de Genética. Hoje nós vamos começar a produzir um vídeo em que nós vamos fazer o processo cervejeiro no seu primeiro dia. O primeiro dia do processo cervejeiro, ele é cheio de passos e etapas que demandam muita atenção, e é exatamente por isso que a gente vai fazer esse vídeo por partes, para que nada fique por esclarecer para vocês, tá beleza? Vocês estão ouvindo o barulho já? Primeiro passo é a moagem dos grãos e eu já vou mostrar para vocês como é que é. Muito bem, eu estou aqui com a Eliana, que é minha aluna de iniciação científica, professor Edson, o coordenador desse laboratório. Tem um detalhe importante aqui para a gente mostrar a vocês a respeito da moagem dos grãos, que a Eliana está fazendo aqui a musculação no manual, ok? O que acontece? A gente tem aqui, e aí é importante que vocês observem como esses grãos estão saindo, ok? Ó, olha aqui, o grão ele precisa ser moído, ele não pode virar farinha, mas ele precisa acontecer a moagem a ponto de que eu exponha, a que vocês estão vendo essa parte branca, é a parte amilácea do grão. Então aqui o malte de cevada está aqui ele íntegro e eu quero ele moído a este ponto. E falta por moer ainda tudo isso até que a gente inicie a etapa da rampa de temperatura, ok? O próximo passo vai ser uma rampa de temperatura, e aí cabe esclarecer que essa é uma etapa enzimática. Então aqui onde a gente tem o A, né, a gente está falando aí de tratar por cerca de 15 minutos a 55 graus, é uma etapa em que eu vou colocar as proteases do malte para trabalhar. Na etapa B, a gente tem aí a 65 graus durante 60 minutos, a etapa onde as beta-amilases vão trabalhar, produzindo aí as maltotrioses, os oligosacarídeos e principalmente disacarídeo do tipo maltose. Por fim, a gente vai aí ter a 75 graus durante 15 minutos, uma etapa em que a gente desnatura as enzimas e finaliza o processo enzimático, né? Então vocês vão ver que o gráfico sobe lá para os 100 e chegou à etapa de fervura, que tem muita história para contar dentro dessa etapa. Então turma, aqui 2,8 kg de malte devidamente moído, lembrando que aqui tem uma mistura de 4 diferentes tipos de malte, um assunto que a gente vai desenvolver depois. Está aqui o meu fogareiro, né, aqui, que ele tem um regulador de alta pressão, que está bem aqui no botijão, né, se você usar um caseiro. Bom, aqui está a água, a temperatura dela está chegando próximo aqui dos 60 graus. Não é um problema que isso aconteça, porque a gente quer 55 agora. Quando eu adicionar o malte, que está mais frio, essa temperatura vai baixar para os 55 que eu quero, ok? Nessa etapa aqui, então, a gente está adicionando malte, no caso a Eliana está adicionando malte à água. Cabe uma informação importante: adicione o malte com parcimônia, para que ele não crie uma bolota, né, uma pelota de malte, que vai acabar diminuindo a eficiência do processo nessa etapa, né? Então agora, depois que a gente já adicionou e está verificando a temperatura, estamos entre 52 e 55 graus, a gente está trabalhando com segurança, ativando as proteases do malte de cevada, que agora o processo começou. Então contamos a partir de agora 15 minutos nessa temperatura entre 52 e 55 graus desejado. Final da fase das proteases. Agora a gente está esperando a temperatura subir até os 65 graus, né? Detalhe importante: precisa eu ficar ajustando temperatura o tempo todo? Vocês vão ver que a temperatura baixou pouquíssimo, né? Já faz um tempo que a gente ligou o fogo, ela está ali ainda em 58. Então, não precisa ficar mexendo o tempo todo, verificando o tempo todo, baixou 1 grau, né? Não é um problema necessariamente isso, quando você está fazendo cerveja no contexto do home brewing, né? Da cerveja caseira, tá? Então a gente está avançando agora para a próxima etapa, chegamos aos 65 graus, ok? Hora de desligar o fogo. Ok, então agora a gente está subindo a temperatura para a última etapa da rampa, ainda em processo enzimático. Você pode verificar que a temperatura está ali próximo dos 70 graus. A gente vai subi-la até os 75 e manter assim por 15 minutos para desnaturar as enzimas que estavam trabalhando até agora.
Muito bem, pessoal, depois de 15 minutos numa etapa de desnaturação, a gente vai abrir bem pouquinho aqui a torneira. E aí eu quero que vocês observem que o primeiro efluente, ó, ele vem carregado de material sólido. A gente pode até abrir um pouco mais assim para ele dar uma breve desentupida. Quero que vocês observem que agora, aqui dentro do becker, ó, está saindo bem menos resíduo sólido. Então essa é a hora que eu posso dar uma fechada aqui e vou devolver esse material para cá. Recomendação para devolver: usa a espumadeira. Por quê? Porque eu não quero que ele fure a minha cama de malte que está se formando lá embaixo. Então eu vou colocar com toda a parcimônia. Eu vou reabrir a torneira agora, por precaução, ainda dentro do becker, ó, para a gente ver, ó, dentro do becker o que tem. Eu não quero que esse farelo vá lá para dentro. Então, vou abrir a torneira de novo dentro do becker só para a gente verificar como é que está saindo o meu material agora. Olha só. Ó. Mas realmente a gente agora percebe que não está vindo tanto material sólido, né? Então eu já posso deixar esse negócio começar a cair na próxima panela, que é a panela onde eu vou fazer a fervura. E aqui começa uma etapa muito importante que demanda muita atenção do cervejeiro, que é a hora que a gente vai já estar com a nossa água pronta ali para fazer a lavagem do leite, ok? Gente, então olha só, o leito de malte já começa a aparecer. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar água para a lavagem do leito. Eu devo adicionar ela desse jeito, por quê? Porque se eu adicionar com um fio de água, pode ser que eu fure o leito de malte, e aí eu acabo eventualmente até promovendo a passagem de material sólido lá para minha panela de fervura, que é o que eu não quero, né? Olha aí, ó. Então a fase líquida que está saindo da nossa panela, da fase enzimática, agora está sendo transferida para uma panela onde ela vai ser fervida, né? Seguindo a recomendação aqui do fornecedor, a gente vai passar com 9 litros de água para a lavagem da cama de malte e verificar como é que está a densidade do nosso efluente. Então, uma coisa importante a se fazer nessa etapa, pessoal, é justamente usar o refratômetro para verificar como é que está a densidade do nosso efluente, tá? Basicamente, então, a gente vai posicionar o nosso olho aqui, o cervejeiro posiciona o olho dele e verifica nesse equipamento qual é o grau Brix à esquerda e qual é a densidade à direita. A gente vai coletar uma alíquota e fazer essa leitura agora. Bem, turma, nós estamos aqui já chegando ao final da transferência, né, do mosto para a panela de fervura. Então agora esse mosto que está aqui nessa panela, a gente vai verificar qual é a densidade atual antes de iniciar a fervura e depois verificar a densidade ao final. O desejável é que ele fique acima de 1,50, né? 1,060 segundo o fornecedor. Vamos ver se é isso que vai acontecer. Muito bem, turma, já se passaram aí cerca de 8 minutos. A gente está quase no ponto de fervura ali, ó. Você pode observar que nas bordas já está fervendo, o termômetro já está marcando mais que 95 graus. Então essa hora já é a hora até que a gente pode baixar o fogo, porque a gente vai adicionar o primeiro lúpulo. E quando a gente adiciona o lúpulo, ele faz igual o café, ele sobe, transborda e a gente não quer perder material, ok? Ok, turma, iniciamos a fervura. Eu vou controlar o fogo para não transbordar o meu material e eu coleto cerca de 100 ml do meu mosto para que eu possa fazer a ativação da levedura. Esse material agora vai ficar tampado e eu vou aguardar que ele pegue temperatura ambiente para não matar minha levedura, né? Essa é a hora de adicionar o lúpulo. Então, pode adicionar o lúpulo. Ó, a gente vai colocar o lúpulo. Quero que vocês observem que esse momento é o momento que o volume dá uma crescida, né? Como eu disse ali, parecido com o que acontece com o café, e é por isso que a gente precisa controlar o fogo nessa hora para não transbordar nosso material. Daqui a 45 minutos a gente vai colocar o lúpulo de aroma, né? Esse primeiro lúpulo é o lúpulo de amargor, ok? E agora deixar o fogo trabalhar.
Turma, enquanto isso, nós havíamos reservado aquela parte do mosto para ativação da levedura. Está aqui a levedura, é uma levedura ale, quer dizer que fermenta acima dos 18 até os 23 graus, 25 eventualmente, mas preferência entre 18 e 23. Levedura SAF Ale US05. E aí a gente vai adicionar agora a levedura. Então, ó, adicionando aqui com todo cuidado. Veja que a levedura é um pó seco, né? Porque ela está liofilizada. Aqui colocar então todo o conteúdo do pacote, são 11 gramas, né? Colocou, pode fechar o vidro. Eu quero que vocês observem que ele vai levar um tempinho aqui hidratando, exatamente o tempo que a gente leva para resfriar o mosto daqui a 15 minutos. Então, daqui a mais ou menos 1 hora que a gente vai usar o conteúdo desse frasco. Ok, pessoal, 45 minutos depois, estamos adicionando malte de aroma, lúpulo de aroma. Eu quero que vocês observem que o volume do mosto que está fervendo aqui, ó, ele já diminuiu consideravelmente. Daqui para frente a gente marca mais 15 minutos e vai começar a etapa de resfriamento desse mosto para poder transferir para a fermentação. Turma, como é um volume de 10 litros o volume final, então eu estou trabalhando aqui com metade de uma pastilha de carragenana. O objetivo dessa pastilha é fazer com que o que é resíduo de lúpulo vá para o fundo da panela. Então daqui a 5 minutos a gente vai desligar a fervura e começar a mexer aqui o conteúdo da panela, no sentido de que o lúpulo se concentre no centro, para facilitar nosso trabalho na hora de transferir. Então a gente está agora fazendo circular água fria, está entrando água fria lá por baixo e saindo aqui em cima a água numa temperatura mais elevada. O princípio das trocas de calor, eu quero resfriar esse mosto, quero que ele fique pelo menos com 30 graus, que é para ele não matar a minha levedura quando eu fizer o inóculo, tá? Como é que eu vou monitorar a temperatura da água que está saindo? A minha dica é essa aqui, gente, ó. Eu coleto a água que está saindo e eu vou a seguir verificar a temperatura dela. A gente pode ver aqui que está chegando nos 40 graus, né? Quer dizer, ainda está bem acima do que eu desejo, já que eu desejo que ela esteja abaixo dos 30 graus, tá? Turma, a temperatura aqui a gente já consegue tocar sem desconforto nenhum, né? Se a gente verificar aqui essa temperatura que a Eliana vai conferir agora, a gente vai saber também que está viável. E quando eu abrir a torneira aqui um pouquinho, ó, no primeiro material que sair, vem um pouco de resíduo de lúpulo, ó, que está aqui, era o que estava na torneira, né? E aí quando eu finalmente abrir aqui com um pouco mais de força, aí agora já começa a sair meu mosto cervejeiro, que daqui a pouco vai ser inoculado com o meu fermento. Temperatura. Turma, chegamos aqui então ao final da transferência, ó, aqui o que a gente chama de trube, que é o resíduo de lúpulo, né, que ficou no fundo. E aqui a gente tem cerca de 10 litros de mosto pronto para a fermentação. Está aqui o fermento, não tem muito mistério, né? O que eu faço agora para colocar o fermento? É basicamente abrir essa garrafa e colocar o fermento dentro do mosto para que a mágica comece, ok? Levedura inoculada, balde devidamente fechado. Então agora eu vou colocar isso aqui, o pessoal chama de sifão, tem quem chame aí de airlock, né? Basicamente é um selo, gente, que a gente vai aqui preencher com um líquido. Eu prefiro que seja ou com ácido paracético ou com álcool 70. Para que a gente faz isso? Né? A gente faz isso para que a gente não permita a entrada de ar, porque o ar é indesejável aqui nesse processo fermentativo. Né? Não quero oxigênio causando oxidação no meu processo. Tá? E depois disso aqui ele vai para a incubadora, ficar lá a 21 graus. E a mágica vai acontecer por 7 dias, tá bom?